Olá, turminha! Vamos começar agora a nossa aula de português. Vamos dar início à correção da nossa aula passada, certo? Que via da página 58 até a 61. Vamos lá. Falávamos sobre a acentuação dos paroxítonos e dos proparoxítonos, certo? Tinha um trecho de uma notícia para que vocês realizassem a leitura. Depois você iria separar em sílabas as seguintes palavras do texto e depois circular a sílaba tônica. Colômbia, deixa eu só botar aqui. Qual a sílaba tônica você deve ter separado e ter circulado? O LOM. Colômbia, a sílaba tônica é o LOM, tá certo? Agora eu vou só marcar as sílabas que vocês devem ter circulado. Vitória, você deve ter circulado o TO. E ginásio, você deve ter circulado o NA, certo? Questão 2. Analisando as palavras acima, podemos afirmar que todas são oxítonas? Não. Todas são paroxítonas? Sim, você marca um X. Todas terminam em ditongo? Sim, marca o X também. Todas as sílabas tônicas estão acentuadas? Sim, você deve ter marcado um X na segunda, na terceira e na quarta. Então, as palavras que analisamos são acentuadas, pois são paroxítonas e terminam em ditongo oral. Aí eu expliquei, tinham os exemplos na 59 e tinha a segunda questão. Separar e circular a sílaba tônica. Olímpico, você deve ter circulado o LIM. Sábado, o SA. Em que posição a sílaba tônica das palavras estavam? Na antepenúltima. Então, todas, tanto sábado quanto olímpico, era a antepenúltima sílaba. Aí tinha a explicação, né? As proparoxítonas sempre são acentuadas. Passando para a página 60. Leia o trecho. Aí tinha o trecho, 10 carreiras para quem quer trabalhar com o esporte. E pedia para que você respondesse. Item A. Você acha que o comentarista esportivo de redes sociais pode ser uma profissão do futuro? Essa aí é uma questão pessoal, mas eu acredito que você tenha respondido que sim, né? Porque as pessoas estão utilizando cada vez mais as redes sociais para diferentes atividades. Apesar de ser pessoal, mas você tem que seguir essa linha de raciocínio. B. Que palavra do texto é paroxítona? Ela é acentuada? Então vamos analisar aqui. A palavra era radiofônicos. Radiofônicos. Pedia para que você analisasse radiofônicos. Ela é acentuada? Sim. Por que ela deve ser acentuada? O que vocês devem ter colocado? Porque ela é proparoxítonal. Última, penúltima, antepenúltima. Então, toda palavra, proparoxítona, ela é acentuada. Aí você deve ter continuado. Ela é acentuada? Sim, pois ela é proparoxítona. Questão 2. Leia a reportagem a seguir. Retiramos os acentos de algumas palavras, de 2 palavras paroxítonas e de 3 palavras proparoxítonas. Encontre essas palavras e acentue-as adequadamente. Então, as palavras que estavam, que não tinham acento seriam vôlei e fácil. Vamos lá. Você tem que arrumar assunto para aprender a atenção de quem está em casa. Você não pode desinteressá-lo. Mais ainda, uma tática. Aí você deve ter colocado o acento aqui, certo? Vamos lá. Uma tática que costuma dar certo é usar os números a seu favor. Experimente.
fazer retrospectiva da partida. Quantas vezes os dois clubes já se enfrentaram? Quem ganhou mais? Qual foi a maior goleada? E assim por diante, mas tudo está relacionado à partida. Quem não está jogando por causa de contusão, ou então quem está voltando de suspensão por cartão amarelo, de informação em você. Vai preenchendo buracos na transmissão esportiva. Para falar a verdade, não existe transmissão fácil. Transmitir um jogo de vôlei, achei o vôlei, por exemplo, não é mais fácil do que um de futebol. Já imaginou quando o Brasil abre uma vantagem muito grande sobre a República Dominicana, por exemplo? Não há quem aguente, dependendo da partida. É um porre de transmitir e é um porre de assistir também. Para ser locutor esportivo, tem que nascer locutor esportivo, eis uma profissão que ninguém ensina. Eu já narrava jogo de futebol de botão aos 5 anos de idade. Questão 3. Compare as palavras a seguir. Babá, café, vovó, jaca, bife e bolo. De acordo com as regras de acentuação estudadas até agora, explique por que as 3 primeiras são acentuadas e as 3 últimas não são. Então vamos lá. As 3 primeiras são acentuadas porque, vamos lá. As primeiras são acentuadas porque, vamos lá, o que elas são? Elas se classificam em oxítonas, pois são oxítonas terminadas em A, E e O. Então, toda oxítona terminada em A, E e O são acentuadas. E as outras não são acentuadas por quê? Porque são paroxítonas. As primeiras, vamos lá, deixa eu só te tirar essa aqui. As primeiras são acentuadas pois são oxítonas. As demais são paroxítonas. E vocês sabem que as palavras paroxítonas não são acentuadas, certo? Agora nós vamos começar a página de hoje, que vai dar continuidade. Você vai resolver a atividade das páginas 62, a cruzadinha. Na 63, vai ter a seção de olho no local. Você vai ler, vai registrar. Pede para você conversar com o professor de educação física, mas aqui você pode fazer uma pesquisa na internet ou pode chamar o Everton lá, né, no WhatsApp e responder, mas fica à vontade. E até a 64, essa é a atividade para hoje, ok? Aí agora nós vamos para a correção da nossa ficha de atividade da aula passada, que foi a 23 e a 24. Vamos lá. Acentue as oxítonas a seguir quando necessário. Vamos lá, só a tia limpar aqui para não ficar manchado. Cambuí, certo? Aqui você pode ter colocado avó, pode ter colocado avô. Abacaxi não tem. Maracujá, temos no A. Chuchu não tem. Paletó, acento agudo no O. Aicai não tem. Você, funil, nasci também não tem. Paraná, aqui, urubu, javali, Niterói, temos. Anhembi e bambu. Então essas foram as palavras que vocês devem ter acentuado. Vamos continuar. 2. Observe os grupos de palavras abaixo e assinale aqueles em que todas as palavras são oxítonas. Você deve ter marcado esse: anel, chuchu, carajá e maracujá. Fenomenal, dominó, funil e recompor.
Continuando. Questão 3 na página 24. Pesquisar, eu deixei à vontade para colar ou escrever, certo? Aí eu vou pular aqui um pouquinho para a página 33 para mostrar para vocês, certo? Essa aqui. Observar a lista de países, né? E classificar as palavras em oxítonas e paroxítonas. E na 34, vocês estão vendo, escolher. Alguns dos países listados possuem feitos inéditos para o mundo esportivo. Selecione 3 e busque notícias sobre ele. Então, 1 país, 2 países, 3 países. Finalizamos aqui a nossa aula de português. Vocês, como sempre a tia Giovana está dizendo, não deixem de realizar as atividades. Então, um conteúdo ele vai complementando o outro, né? Paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, acentuação. Então, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, que eu estarei a postos para ajudar. Na próxima aula a gente faz a correção e continua para finalizar esse nosso assunto. Até lá então.